Mas uma coisa que eu acho que é importante pontuar, que falou dos macacões e tudo mais, que é a nossa foto da chamada de hoje, do treinamento que teve, que inclusive a Camila que participou e elaborou, né? E a gente precisa bater palmas para Camila, porque ela foi gestora e ela organizou o sal de campanha e ela me levou para treinar, né? Porque ela, uma amiga, pelo amor de Deus, me ajuda. Então eu treinava a galera porque ela não tinha mais perna, né? Tipo, ela já estava elaborando um negócio e tinha que dar um treinamento, não sei o que. Eu falei, eu te ajudo. E a gente dividiu e eu dei um treinamento para um pessoal enquanto ela estava organizando o sal de campanha e tal. E ela organizou esse simulado, esse grande simulado, né? De urgência e emergência lá do município, o SAMU participou. É uma exigência ministerial, as fotos né? são muito legais, mano. Exato, é uma exigência ministerial, né? Que tenha um treinamento anual, né? Que envolvam, né? Um plano para a elaboração do plano de catástrofe do município, né? Então, você cria a cena. Todo município tem o seu plano. Né? Tem o seu plano, você pode fazer isso com municípios vizinhos ou uma ação isolada e aí convidar, que nem lá, vocês viram as fotos, né? Então, assim, tinha um monte de ambulância. Então, é importante deixar pontuado que, assim, são ambulâncias, as nossas do município eram as reservas. E o serviço do município não parou, normal, exatamente. Dos outros, a gente convida, né, os outros rolando. Municípios, eles vêm com suas viaturas reservas e participa disso tudo. Então, envolve o Corpo de Bombeiros, envolve a Defesa Civil, envolve Polícia Militar. Nesse último, envolveu toda a parte da Secretaria do Meio Ambiente, porque a gente criou a cena dentro de um dos parques da cidade, né? Foi uma explosão de um food truck com muitas vítimas, e aí um grande queimado, envolve-se toda Explodiu a rede. O ambulante. A ambulância. E existe ambulância, sabia? É engraçado falar ambulância, mas existe. É péssimo esse nome, né? Mas ele é legítimo. Existe, é uma lancha. Existe. Não, porque eu falei ambulante. Do ambulante, do food truck. Mas existe a ambulância. Para resgate na água, né? É ambulância. Na situação lá de Capitólio, né? Do negócio que caiu lá. Sim. Lá, os resgates aconteceram com esse tipo de equipe, né? Com esse tipo de que nem aqui menos, mas a São Bernardo, que tem uma metragem cúbica da Billings, justifica, né? Eles têm balsa, né? Que atravessa para lá e para cá. Então, é uma coisa que junto ao Ministério você pode pleitear tudo isso, né? Então, enfim, aí a gente entra em verba, entra em outras áreas. Mas explodiu o food truck e teve a cena lá. Isso, tivemos a cena. E aí você tem que envolver todos os órgãos da cidade e vizinhos, inclusive a rede privada, para que a gente tenha a elaboração do plano de catástrofe, né, dos incidentes de múltiplas vítimas, né? Que precisa todo mundo alinhado. Então, todo ano, o Ministério, ele pede um treinamento. Então, nós, em Santo André, a gente tem essa característica de fazer o IMV. E nós tivemos a preocupação desse ano em não ser um simulado show, né? Que não é menos do que um simulado operacional, como a gente fez. Então, de educação continuada. Então, as nossas vítimas foram levadas para os hospitais direcionados, né? Inclusive particulares, inclusive, né? os privados da rede e todo mundo deu uma continuidade no processo. Então, os pacientes que tinham indicação de centro cirúrgico foram até a porta do centro cirúrgico, fizeram, né, exames, aquela coisa. Então, para quê? Para que os serviços do intra-hospitalar também fossem avaliados dentro disso tudo, né? Então, é uma logística grande e tal, e é bacana. Massa e demais, aí a gente tá, né, com o macacão e tudo mais, a Camila, claro, como coordenadora, mas eu tava como socorrista, avaliando a questão do APH por conta da minha formação também de APH. Né? Não como fisioterapeuta especificamente. E fiquei lá junto com... tem 3 cores de lona, que é o que caracteriza, né, a gravidade da vítima. Elas têm um crachá que é colocado especificamente de acordo com a sua gravidade. Tem uma pessoa que vai lá e faz essa triagem inicial, só explicando um pouquinho do IMV. E eu fiquei responsável por observar a lona vermelha. E aí eu tinha que ficar olhando e depois reportando o que eu vi, o que eu não vi, até para que isso vire um treinamento depois. Sim, a Cíntia compôs uma equipe para nos avaliar, né? Para avaliar a gestão das lonas, a gestão, né? Então, a Cíntia, o Bandeira, o Márcio, a Marcia Raimundo. Importantíssimo. Então, assim, para que a gente também fosse avaliado. Então, assim, o que deu de bom, o que deu de ruim nisso tudo. Então, assim, a gente precisa aprimorar o treinamento. Porque o que acontece, normalmente, falando da questão gestora, ao longo do ano, esse simulado sempre acontece no final do ano. Ao longo do ano, você ministra, né, os treinamentos e no final do ano seria o gran finale.
com a pandemia, ficaram 2 anos sem que houvesse. Então, na verdade, esse ano que passou nós fizemos o simulado, levantamos agora tudo que foi de falha e do que pode melhorar nos processos para criar o nosso cronograma 2023 de treinamentos, para que no final de 23 a gente faça um novo, né? Então, assim, ele Deixa eu assistir. Mas não tenham dúvida. Vocês são mais do que convidados, Inclusive mais do que convidados. Né? Inclusive vocês podem ir lá ser sombra do processo todo. Pô. Sempre. Participei até da caracterização, né? Pintar, pra poder maquiar, assim, tudo. A gente tem toda a equipe, né? Tem toda a equipe. E é muito interessante, porque assim, as nossas equipes vêm para atender. E quem compõe ali, então as vítimas normalmente são alunos das escolas de enfermagem da região. Os sombras, né? São os estudantes de medicina, né? Esse ano nós tivemos, né? Os estudantes de medicina da faculdade. Então, é feito todo um preparo. E aí, a gente teve o Chicão fazendo toda a narrativa e contando tudo que estava acontecendo. E o Chico é maravilhoso pra isso, né? O cara... eu sou suspeitaça para falar do... Ele é maravilhoso para tudo, né? Ele é um querido, assim. Muito fofo. E aí, através das lideranças, todo o nosso atendimento... Quando é disparado lá na regulação, a nossa equipe que é disparada, ela está para o simulado, mas ela não sabe o que ela vai atender, o que vai chegar lá. Quem sabe somos nós e a equipe que a gente montou para ser os nossos avaliadores, né? Então, aí a gente depois tem que reunir juntas críticas, né? A gente tem que estar aberto a isso, porque, na verdade, é o que a gente fala, não é algo punitivo, é algo avaliativo para que a gente melhore os processos aí de atendimento. E a maioria dos erros, você acha que estava relacionado com intubação, com parâmetro de ventilação mecânica, com driving pressure, né? Com delta, sei lá, POC, não sei o quê. Não. Porra, driving pressure na PH é foda, hein, velho? Os problemas estão relacionados com arroz e feijão, identificação do estado da vítima. Classificação inicial. Tinha uma pessoa, exatamente, uma pessoa narrando, né? Quando falava, ia checar o pulso, aí tinha uma pessoa falando quanto que estava o pulso. Que são sombras. Que é o sombras, isso é o papel do sombra. É uma pessoa que vai ficar lá do lado, aí a pessoa checa o pulso, quanto está o pulso? E olha para o sombra. O sombra não pode dar nenhum toque, nenhuma dica. A frequência cardíaca tá 32. Então tá tudo bem, tá tudo estável. Brasil! Opa, então... Porque até então não está triado, as vítimas estão no cenário. A primeira ambulância que chega, né, a primeira avançada que chega, ela é a responsável por montar as lonas, né? E a partir daí a triagem começa. Né? E aí, dependendo do que fala, então a gente tinha, às vezes, vítimas com parâmetros de vermelha que estavam lá na verde. Exato. Que é a turma do Levante e Anda. E o Sombra ia atrás, né? pra ver o que ia acontecer. E ele vai relatando. Ele vai relatando. Nossa. E eu ia avisando. Eu não posso ser Sombra, que já ficar assim, caralho, cuzão, você é mó burro, tio. Não, tem uma gestante que esse maluco vai morrer, cuzão. A gestante tá esperando o transporte há mais de 40 minutos. Olha direito, assim? Eu vou te dar uma dica. Assim? Eu vou te dar uma dica. Então, assim... Vai morrer. Ó. Esperando muito tempo. Ninguém colocou transportando sem colar cervical. Então, coisas de arroz e feijão, sabe? Que é coisas que eu faço no meu treinamento, né? No dia a dia, inclusive com o Márcio, que é um enfermeiro, que é uma coisa que depois eu queria comentar, né? Sobre essa questão de alguns físios acharem que não podem ter aula com enfermeiro, porque físio tem que ter aula com físio. Mas, depois eu vou comentar sobre isso. Então, é coisas de arroz e feijão. Né? Então não é a driving pressure, como eu brinquei, né? Imagina, não é avaliar. Já recrutou o paciente? Não é? Exatamente. Calculou quanto está hoje, né? Olha, o paciente ainda não foi para ambulância. Já titulei a PIV, hein? Então, já ia chegar lá. E aí, já mobilizou seu paciente? Não dá para pensar em... cadê o selo? Tá com o selo Ivens? Cadê o selo de imobilização? Não já tem que chegar no hospital com eu acho que é necessário. Vamos fazer essa figurinha? Acho importante. Selo Ivens já mobilizou seu paciente hoje? Eu tinha uma figurinha no WhatsApp, que era eu segurando... É de uma foto, depois eu te mostro, mas que as meninas colocaram na frente assim, já mobilizou seu paciente? Precisa dar uma caracterizada. Não, porque eu tenho um selo, uma figurinha no WhatsApp, que é a minha figurinha predileta, mano. Que é o Ciro Gomes vestido de roupa árabe, que é o selo Ciro libanês. Não. Nossa, sensacional Ciro libanês, que toda vez que alguém manda um bagulho absurdo de hospital, eu mando esse, selo Ciro libanês. Boa essa. Depois você me manda, quero. Esse é bom. Eu vi esse dia que você mandou. É muito bom essa, velho.